Quando te ouves e quando me ouves a mim aqui. Posso tratar por Luís, não posso? Mas me trates por doutor. Agora estou a ouvir um bocado mais. Deixa-me ver o ângulo que daqui a mais não vejo nada. Por acaso, queria já mudar de temática. Ela está com a Balance. Bem-vindos ao podcast da Neurotalks, um podcast feito por neurologistas para todos. Olá a todos, no episódio de hoje estamos no 18º Congresso Português do AVC, no Porto, a falar com a doutora Ana Nunes e o Dr. José Mário Roriz. A doutora Ana Nunes é internista, é coordenadora da Unidade Cerebrovascular da Unidade Local de Saúde de São José e dispensa apresentações, assim como o Dr. José Mário Roriz, que é neurologista, diretor do Serviço de Neurologia da ULS de Entre Douro e Voga. Hoje queremos falar sobre os cuidados prestados aos doentes com AVC em Portugal, falar sobre os principais desafios a enfrentar nos próximos anos, na perspectiva de uma especialista em medicina interna e de um especialista em neurologia, ambos dedicados à doença cerebrovascular. Eu queria perguntar o que é que vocês acham, assim, logo para começar, uma coisa habitual que é, porque é que nós não conseguimos ter... Não conseguimos ter tanto impacto como a cardiologia? Porque é que o cérebro, o que é que faz com que o cérebro seja menos charmoso, por assim dizer, face ao coração, e nós conseguimos sempre menos atenção mediática? Doutora Ana? Olha, acho que a primeira coisa é porque é um órgão bastante mais difícil de entender. E isso começa nos próprios profissionais de saúde. É muito fácil entender uma dor no peito e um eletrocardiograma que diz que há um infarto do miocárdio. É muito mais difícil entender um defeito neurológico focal agudo, não é? E mesmo entre os profissionais de saúde. Além disso, há uma capacidade também de atração de dinheiro muito diferente da cardiologia para... Estás a ver, não é para a neurologia, é para a AVC, a doença cerebrovascular, que está um bocado espartilhada também entre neurologistas e internistas e fisiatras, portanto há várias especialidades concorrentes. Acho que é capaz de ser um dos motivos mais relevantes para a menor visibilidade do problema do AVC. Sim. Porque do ponto de vista epidemiológico não faz sentido nenhum, não é? Uma vez que é das doenças que mais incapacidade traz, tanto em termos nacionais como em termos individuais às pessoas, não é? Muda completamente a vida de uma pessoa. E até de ser mais comum, não é? Nós ouvimos falar dos fatores de risco cardiovascular do que pensarmos, não é? Na questão cerebrovascular ou no vascular isolado, não é? Isso também é aquilo que é mais conhecido. Acho que aí as associações de doentes podem ter um papel muito importante nessa viragem de atitude, que acho que é fundamental, e ainda agora nesta reunião tivemos a falar sobre isso, de porque esta falta de atratividade da patologia cerebrovascular. Acho que as associações de doentes poderão ter um papel muito importante aí na chamada de atenção para esta calamidade que é o AVC em Portugal, não é? E aproveito até para perguntar a doutora Ana, com toda a extensa experiência que tem, desde que trabalha na área do acidente vascular cerebral, viu uma evolução brutal em todas as terapias, não é? Quando eu comecei fazia-se soro fisiológico e dava-se aspirina, e a excitação era que não se podia dar dextrose em água. Era isto que se fazia, o doente ficava numa cama. Depois veio a trombólise e mudou tudo. Depois entretanto vieram os novos anticoagulantes, que também foi um momento importante, e depois veio a trombectomia e foi o que foi. Mas agora precisamos que venham mais coisas, não é? Porque e temos discutido isso hoje imenso, não é? Temos esta evolução toda na fase aguda, mas depois não temos a continuidade. E temos todos às vezes a sensação, e penso que o José Mário também vai partilhar essa sensação de oferecermos tudo na fase aguda e depois
deixamos o doente um bocado desprotegido durante um período muito significativo. E, portanto, é uma organização dos cuidados que não está de toda otimizada e que precisava de melhorar. E é só estúpido porque não é mais caro, é mais barato. Já toda a gente sabe, já está mais que demonstrado que é só mais barato tratar de forma mais rápida e mais eficaz os doentes. E do ponto de vista da saúde das pessoas, claro, tem um impacto imenso. Mas ainda não conseguimos fazer isso em Portugal. É a próxima barreira. Vai ficar para vocês. Isto eu acho que vocês ainda estão cá para nos ensinar. O que é que achas, chefe Zé Mário? Porquê que nós não conseguimos captar atenção? A tua opinião de que não conseguimos captar atenção? Eu acho que a Ana disse o fundamental, que é para as pessoas é muito mais fácil e direto entender uma dor no peito do que entender os sintomas neurológicos. E depois acho que a neurologia e a medicina interna durante muitos anos desprezaram um bocado o cérebro, no sentido, desprezaram um bocado o AVC, quero eu dizer. E a cardiologia foi-se apropriando do que é a prevenção e os fatores de risco vasculares e as várias áreas da hipertensão e da diabetes e da dislipidemia. E isso dá-lhes depois uma visibilidade que nós não temos. Estávamos há bocadinho a discutir precisamente isso, que até em termos de financiamento é muito mais fácil arranjar financiamento para um congresso de cardiologia, porque todas estas empresas de antihipertensores, antidislipidémicos, antidiabéticos estão dispostas a patrocinar do que arranjar patrocínio para um congresso da AVC. Pois, e também há um desinvestimento também da própria indústria, não é? Naquilo que é o campo da neurologia vascular, não é? Da doença cerebrovascular, parece. Acho que tivemos um boom com os novos anticoagulantes, porque havia um interesse específico na FA e no AVC cardioembólico, que assim que as patentes começam a ter perspectivas de se esgotar, está a desaparecer. Nós hoje olhamos para o lobby deste congresso e até se fica assim um bocadinho decepcionado em relação ao que já se viu no passado, não é? Mesmo o pouco que aparece são mais dispositivos de cardiologia do que propriamente medicamentos que a gente usa no dia-a-dia. Medicamentos que não sejam específicos só para o AVC, não é? Como este caso do inibidor do reversor dos anti-10A. Voltando um bocadinho a esta pergunta, sendo só um bocadinho mais teimoso, e vocês acham que assusta mais as pessoas morrer por um infarto? Porque no fundo, qual é que é o pior estado em que pode ficar uma pessoa com cada uma destas duas doenças? E o habitual é a pessoa com infarto morre, a pessoa que fica com AVC fica perpetuamente ou ao longo do resto da vida muitíssimo dependente, que é aquilo que nós víamos mais no passado e felizmente agora menos. E quer dizer, parece sempre mais fácil. Vocês os dois conhecem centros de cardiologia que foram oferecidos por mecenas, conhecem grandes projetos nacionais e muitíssimo divulgados da cardiologia ou da cardiotorácica, e parece que nós andamos sempre no comboio de trás, e não devia assustar mais as pessoas ficar dependente, e devia assustar mais o Estado, como falava hoje um bocadinho o Dr. Miguel Rodrigues num estudo de custos muitíssimo interessante. O custo perpétuo que estas pessoas vão representar. Doutora Ana? Dois aspectos. Do ponto de vista do financiamento, o cardiologista é mais sexy, até porque é só um. Nós somos vários. O doente com AVC não precisa nem só do internista nem do neurologista, também precisa do neuroradiologista, também precisa do fisiatra, e, portanto, essa atração dissipa-se. Depois, do ponto de vista da população, nós temos uma população com um nível de literacia em saúde baixíssimo. E se tu fores fazer, já viste seguramente, não é? Quando a gente vai fazer aqueles inquéritos na rua, as pessoas não fazem ideia nem sequer de uma coisa tão simples como os 4 Fs. E mesmo nós na unidade usamos muito aquele livro
da Portugal AVC, que explica muito bem os fatores de risco, a reabilitação, os direitos que os doentes têm, tudo isso, e referenciamos muito para a Portugal AVC, mas é... mesmo depois do AVC, tu percebes que a mensagem não passou, as pessoas não perceberam, o cérebro é muito misterioso e deve ser difícil de entender para uma população que já é à partida muito iliterada. E seguramente que a culpa é nossa, não é? Nós é que não ensinámos nas escolas, nós é que não ensinámos a população, nós é que não fizemos também bem esse trabalho. Mas acho que, não sei, ultimamente o meu trabalho até na Portugal AVC foi ir às escolas, mas não faz parte do currículo. Se vocês forem ver o currículo, eu tenho uma filha e um filho, bem, o filho tem 13 anos, a miúda tem 18, já é crescida, mas se tu fores ver o currículo que eles têm que aprender do ponto de vista da saúde, é uma coisa miserável. Pois, é miserável. Limitado. É como se fosse para pessoas débeis mentais. Não percebem o que é que significa, quer dizer, não têm um raciocínio minimamente fisiológico das coisas. E isso faz com que depois se acredite nas pedras e na água, não sei o quê, e nos astros, e que é aquilo que tu estás a ver acontecer agora, sim, não é? Frequentemente. Não só no domínio da saúde, mas até no domínio político, etc, etc, etc. Pois, e é pensar de que forma é que nós podemos mudar um bocadinho esse paradigma, não é? De ensinar as pessoas como é que nós também, deste lado, conseguimos ajudar a população também a reconhecer os sintomas, a vir mais cedo ao hospital, a ver mais esta literacia para a saúde. Para fazer como deve ser, eu acho que precisávamos mesmo de uma reorganização do Serviço Nacional, do Serviço de Saúde, já nem digo que seja nacional, uma reorganização e uma saúde pensada em todas as suas vertentes, não é? Porque a saúde não é estar doente, é ter saúde. E isso envolve a educação, envolve os cuidados de saúde, mas acho que era preciso um raciocínio que não tivesse dependente de uma legislatura de 4 anos e que fosse independente da gestão política do momento, não é? Precisávamos de ter uma Direção-Geral de Saúde, uma ACSS, o que fosse, mas que tivesse verdadeiramente que tivesse capacidade de execução de planos a longo prazo e não planos no tempo de uma legislatura, não é? Tenho visto algum trabalho assim interessante, por exemplo, da Angels e do Fast Heroes, que fazem a instrução das crianças na escola, e há muita receptividade, não sei até que ponto isso, não é? Sendo... Mas tinha que ser uma coisa sistematizada, não era? Tinha que fazer parte do currículo das crianças, até, quer dizer, nós temos um problema crónico de recorrer às urgências sem necessidade nenhuma, porque as pessoas não sabem, porque as pessoas não... E perdeu-se, se calhar, métodos mais antigos de cuidar das pessoas antes de recorrer à ajuda médica. Sim. Mas o problema do excesso de urgências que nós temos também está diretamente relacionado com o nível de literacia, na minha opinião, claro, com o nível de literacia que nós temos. Isso, nós tendemos como médicos hospitalares, tendemos a olhar para isto numa perspectiva depois do problema acontecer, ir ensinar ao doente e à família. Quando há aquele ditado casa roubada, trancas à porta, não é? E eu acho que isto é a estratégia errada. Isto não pode passar por os médicos dos hospitais irem às escolas fazer uma ação isolada. Tem que ser uma coisa que está incluída nos currículos de educação, da mesma maneira que eu acho que, por exemplo, deviam as pessoas terem instrução básica em regras de trânsito, que isso se calhar é mais importante do que aprender nomes técnicos das vilosidades intestinais, ou não sei. Se calhar é muito mais relevante para o que a criança leva para o futuro ter este género de conhecimentos básicos sobre as manifestações das doenças e os fatores de risco vasculares e a prevenção do que aprender biologia no abstrato. Claro. É um currículo completamente desajustado do ponto de vista daquilo que se pretende de uma pessoa que depois vive em sociedade. E depois outra parte do problema também é isso, é que nós pomos muito ênfase na doença e nas manifestações, quando o ênfase todo devia ser nos fatores de risco vasculares e na prevenção antes da doença acontecer.
Temos dificuldade em ser sexys para as administrações hospitalares e para as administrações centrais também, para captar pessoal, estruturas e a própria atenção das estruturas que nos Não te fiam. esqueças dessa pergunta, deixa-me só voltar há bocado. Estavas a perguntar sobre o AVC em comparação com as doenças cardíacas. Eu estava-me a lembrar que há uma hora atrás estava a ouvir dois colegas a discutirem na lista de um médico de família qual é que era um dos colegas a tentar provar que o AVC provavelmente era tão frequente na lista de um médico de família como o número de dementes. E eu acho que o problema do AVC também é, hoje em dia, com aquilo que a gente oferece aos doentes, e tu sabes porque fazes uma consulta de AVC e vês os doentes no pós-AVC, as pessoas já começam a olhar para isto como uma coisa que se tem no momento e que se resolve, e a expectativa é ficarem completamente normais, como se nada se tivesse passado. E, portanto, até o médico de família até pode ter 100 doentes numa lista de 1500 que já tiveram um AVC, mas a maior parte deles já ultrapassaram o AVC e já estão sem nada. Sim. Ou seja, mais uma vez ter o enfoque no tratamento da fase aguda e não ser na prevenção e depois na orientação. Sim. Até porque depois é frequente as pessoas sentirem-se surpreendidas ou não perceberem que alguns dos sintomas persistentes que têm a ver com aquilo, não é? Estarem esquecidos, Nem fazem essa monte de ligação. coisas, sim. É verdade, e até há uma descrença, não é? De conseguir explicar a um Sim, doente claro. que é isso que está a acontecer e que é a consequência disso, não é? Queres voltar à sexy para as administrações? Sexiness, eu fui parar a diretora de serviço, não foi por opção de carreira, foi por acidente de percurso. Portanto, tenho pouca vocação para isso e pouca experiência ainda. Do que te consigo dizer, a sensação que tenho é que as administrações hospitalares, aquilo que verdadeiramente dá dinheiro aos hospitais são as cirurgias e a produção cirúrgica, e eles só se interessam por números. Portanto, se tu tivesses milhares de AVCs por ano, isto era um problema relevante para eles. Como tu ires-lhes falar de incapacidade num conjunto de 450 doentes, no bolo dos doentes que eles têm internados todos os anos, entra-lhes por um ouvido e sai por outro. Eu hoje, por acaso, gostei muito de ver numa apresentação que foi feita pelo Dr. Miguel que falava dos custos do AVC, e por acaso das coisas mais interessantes que ele mostrava era que o custo médico direto até nem era assim muito alto na altura do internamento, proporcionalmente ao resto, que depois o internamento em reabilitação era muitíssimo mais, era o que era mais custoso. Mas ainda assim os valores podiam chegar até 20 mil euros por ano nos doentes, que já é quase uma filtragem dos melhores doentes, com aqueles que nós conseguimos fazer tratamentos de reperfusão, que são uma minoria dos doentes globais. Quer dizer, nem com a força dos números de que representa, como dizia hoje o Dr. Miguel, se não estou em erro, 0,4% ou 0,7% do PIB em Portugal, 700 milhões de euros, o AVC como um todo, em todas as suas vertentes, não é só o custo de saúde, mas todos os custos indiretos do absentismo. Nem assim nós conseguimos... Não, porque o único propósito de uma administração de um hospital, infelizmente, da maneira que está estruturada a hierarquia hoje, é atingir determinados indicadores para mostrar que foi melhor do que o hospital que está a 50 km, e é fazer um balanço de contabilidade. Não é novamente esta visão de futuro. Estes números do que se passa depois do doente ter alta interessam zero. Não devia ser assim, mas é o que acontece. Eu só consigo ser sexy, não me levem a mal, mas com coisas absolutamente ridículas, tipo um papel que diz que tive um prémio, que é um papel que diz que tive um prémio, está bem, de monitorização de qualidade, não sei o quê, a acreditação europeia, isso sim,
vai dar uma notícia, não sei o quê, a unidade da AVC teve acreditação, mas não é com nada de estrutural, de base, de plano do hospital, de futuro do hospital. A sensação que eu tenho neste momento é que ninguém tem um plano. Estamos todos a navegar à vista e depois vamos conseguindo pequeninas coisas aqui e ali com estas coisinhas de, olha, um prémio, acreditação. Mas não é nada estruturado, nem nada pensado, nem nada planeado. E a seguir vai vir outra administração e isto volta a estaca zero e temos que começar todo este jogo de charme de novo. Nem deve ter existido nenhuma unidade da AVC em Portugal que não tenha sido da iniciativa da Gulbenkian, na altura, não é? Da iniciativa dos profissionais. Dos profissionais, sim. Um projeto imposto verticalmente. Só para ser um bocado mais provocador, por exemplo, agora nesta questão recente da criação dos CRIs para a urgência e de criar, quer dizer, nunca nos ocorreria imaginar que do Ministério da Saúde se criasse um plano para resolver o problema em Portugal, que não, eu não comparo com o problema das urgências, mas que é um problema muitíssimo volumoso, que já fomos falando, que se calhar começa muito mais atrás daquilo que nós estamos diretamente envolvidos, mas que ainda assim é muito volumoso naquilo que nós estamos envolvidos e que se calhar merecia uma atenção completamente diferente. Imagino, é uma opinião também. Olha, não sei o que é que tem. Os CRIs para mim significa assumir, o Estado assumir que não sabe gerir e portanto giram vocês, não há mais dinheiro, porque não há, não é? O orçamento não aumentou, mas giram vocês e a responsabilidade também é vossa, mas os utensílios não há, porque não há mais dinheiro, não há liberdade de contratação, não há nada disso. Portanto, vamos lá ver, eu acho que eu sou uma defensora ainda, se calhar, mais velhinha, do Serviço Nacional de Saúde acessível e gratuito para todos. Era assim que eu queria que o meu país funcionasse. Agora, de facto, tu tens demonstrado que o Estado não está a gerir bem as coisas e chegámos a este ponto. Se os CRIs vão ser uma solução, se calhar são, eu ainda nunca entrei nisso porque isso obriga-me a mim, que sou uma médica clínica, a ter capacidades que eu não tenho que ter de gestão e, portanto, tinha que ter comigo uma gestora que soubesse fazer as coisas como deve ser em proveito dos doentes e dos profissionais que lá trabalham. E isso é uma relação de confiança que não existe só assim, não é? Que tem que ser uma coisa profissional e por isso nunca me meti nisso. Não sei se o José Mário alguma vez pensou agora esta história das urgências, mas se queres que diga, eu acho que é só uma confusão. As coisas podiam ser simples, claras e planeadas. Vais-te meter, não queria? Da neurologia? Não, olha, eu não tenho... Tenho o querido esclerose múltipla, que é super sexy, não é? Toxina. Eu acho que o crime melhor é da toxina. Não tenho uma visão assim tão negativa dos CRIs. É um bocado, eu acho que porque eu durmo ao lado de uma médica de família que trabalha no SF modelo B e... Isso é completamente diferente. Mas acho que a ideia subjacente é um bocadinho a mesma e acho que pode haver alguma vantagem em as pessoas que estão mais próximas das necessidades e do problema se organizarem da maneira que acham mais útil. Claro que isto depois pode ser perverso, tudo que envolve incentivos financeiros pode ser muito perverso. É como o problema dos SIGICs em Portugal, que é uma coisa inacreditável. Acho que nem devemos levar a conversa por aí. Mas eu, quando se começou a falar nisto para os hospitais, até me pus a pensar de que maneira é que eu podia usar um projeto de CRI para alavancar as necessidades que tenho neste momento na unidade da AVC. Mas porque na prática tu não querias gerir nem querias propriamente a produção, tu querias era a liberdade. Imagino. O que tu queres é a liberdade para contratar. E a liberdade... Eu acho que infelizmente a maior parte das pessoas que se meter nisso vai atrás do dinheiro, não vai atrás da liberdade. É que eu acho que nós, sobretudo as pessoas que trabalham em unidade AVC, querem essa liberdade para ter um grupo de pessoas com quem querem trabalhar e grupo de enfermeiros e de fisioterapeutas e de fisiatras e depois outra coisa é, e tu estiveste comigo nessas reuniões, não é?
o que é que uma unidade da AVC tem para oferecer Sim, em sim. troca do dinheiro. Daí a sexiness toda de onde começamos. Sim. Não, e depois o problema dos indicadores, que já começa a haver nestes da urgência, ainda nem sequer começaram, não é? Que indicadores é que eles iam pôr numa unidade da AVC? Porque quando tu trabalhas para indicadores que lhes interessam a eles, que são indicadores de produtividade, não são necessariamente indicadores de qualidade. Porque esses não são sexy. Dependem também, não Não. é? Da nossa atividade e dos nossos cuidados. Quando tu pagas a médicos ou qualquer pessoa por N, tu vais ter Ns desonestos. Claro. E isso não pode ser em saúde, não é? Porque a gente não pode assumir que os médicos são todos honestos, porque não são como não é ninguém. E portanto, o sistema tem que ser à prova, tem que ser o caminho fácil, tem que ser fazer bem. Não pode ser fazer mal. E ainda por cima receber mais dinheiro por isso. Por isso eu acho eu não vejo, mas admito que possa estar enganada, porque eu de gestão sei zero. Mas admito que os CRIs possam ser um caminho e pelos vistos vão ser, portanto eu vou ter que me adaptar, mas não acho que esta fosse a forma certa de fazer as coisas. É complicado definir indicadores de qualidade em algo que não é suposto, em teoria, ter lucro, não é? Portanto, numa coisa que é de prestar cuidados de saúde. E eu tenho que ter indicadores de qualidade, mas eu não estou numa empresa a ver qual é que é a produção e qual é que é o número de... Não é? É um N que é muito mais Imagina, heterogéneo. se um dos objetivos fosse uma coisa que nós até consideramos que é um indicador de qualidade, tipo o tempo porta-agulha ou o tempo porta-punção, se isso fosse lesivo do ponto de vista económico para as pessoas, o que é que ia acontecer? Esse passava a ser o objetivo, não interessa, já sei sequer se o doente tem um AVC ou não, mas já lhe injetei RTPA e tem um tempo porta-agulha. Não pode ser, não é? Estes indicadores nunca podem ser mais relevantes do que o bom cuidado e o bom tratamento dos doentes. Por isso, acho muito difícil, mas Eu acho que cá estarei para me adaptar. um dos incentivos, eu acho que é mesmo nós conseguirmos trabalhar com as pessoas que gostamos. Acho que o incentivo principal... Mas isso é aquilo que eu acho que tenho o privilégio Sim, sim. de ter, não Sim, é? sim. Eu neste momento acho que posso dizer que tenho uma equipa fantástica, onde toda a gente se dá bem e toda a gente é solidária. Foi sorte, também foi esforço, mas foi sorte essencialmente. Trabalho, não é? E eu não pude escolher toda a gente, não é? Claro. É depois uma questão de... Mas essa capacidade de conseguir captar as pessoas que têm o mesmo espírito quase de ser médicos e de um ou outro conseguir contratar, acho que isso é que é por aí que se faz o caminho de todos nivelarem pela excelência, não é? De todos perceberem, trabalharem pelo bem. Eu por acaso, no São José, é exatamente essa a experiência que trago dos dois. Mais do que o dinheiro, eu acho que nós nos movemos por projetos, não é? E gostamos de nos sentir bem no sítio onde passamos a maior parte do tempo. Sem isso, e acho que esse é o problema da minha especialidade da medicina interna neste momento, onde não há equipas, ninguém é solidário com ninguém, toda a gente está cansadíssima, exausta e a trabalhar à tarefa mesmo que se tenha um contrato. Essa seguramente não é a solução. A solução é e esta coisa dos CRIs e dos indicadores e das tarefas, eu acho que leva mais a essa parte do que aos antigos. Eu não quero estar a ser reacionária, não é? Dos antigos serviços, claro que também tinham muitas maleitas, mas não se pode exercer bem medicina e nem muito menos no AVC sem ter uma equipa multidisciplinar cujo objetivo é tratar bem aquele doente. Eu acho que na prática estamos todos de acordo, mas... De que forma, e isso também é muito interessante, não é? Pensar que sabemos que é uma doença que abrange muitas especialidades e que às vezes não é assim tão linear esse trabalho no dia-a-dia ou até a construção das unidades da AVC, não é? Mas de facto, quer dizer, é muito mais benéfico quando existe esse trabalho em equipa. Mais complexo também, mas é mais benéfico para o doente, é o que o doente precisa. Eu acho que a grande mais-valia da minha unidade é eu ter a trabalhar juntos, neurologistas e internistas. Porque só com internistas ou só com neurologistas eu acho que os doentes não eram tão bem avaliados. Porque o doente precisa dos dois saberes e os dois saberes são complementares. Pronto. Eu tinha aqui essa pergunta guardada de forma provocatória. Eu também.
fiz E eu não levezinho. sei como é que vocês, neurologistas, estão confortáveis com os doentes que a gente recebe neste momento, que têm infartos e edemas agudos do pulmão, e comas hiperosmolares, e glicémias não sei do quê, e o cancro ali, metastizado para ali, uma pneumonia de um lobo inteiro, e isto tudo no mesmo doente. É um doente de um internista, não é? Mas também tem um AVC, agora tem uma neoplasia com um paraneoplásico qualquer neurológico, eu não faço ideia como é que se chama. Percebes? Portanto, tem que eu haver acho. esta... E se calhar as histórias de maior sucesso que nós temos em Portugal nas unidades da AVC são precisamente aquelas que têm o contributo das duas especialidades. São híbridas. Sou- Sim. Mas Sou a única. pergunta provocatória era essa, era Não, eu estou a fazer esse caminho, ou pelo menos a tentar. o AVC da medicina interna ou da neurologia? É ou dos da dois, fisiatria? não é? Não É pode de ser todos. assim. Isto já era provocatório. Ou da Se eu fisiatria. juro Ou que eu não da... sei como é que as unidades com neurologistas só E vocês são neurologistas vasculares. Ainda há bocado estávamos a falar sobre isso com a Diana Melancia. Eu, antigamente, podia-se dizer a Via Verde é feita pela neurologia. Se eu for pôr um neurologista que se dedicou à esclerose múltipla a fazer Via Verde, ele não é capaz. Portanto, isto é uma diferenciação. E, olha, aproveito para que fique gravado aqui já. Estou farta de dizer isto há anos que eu digo isto, tanto na medicina interna como na Sociedade Portuguesa da AVC. Nós já devíamos ter conseguido fazer uma competência em doença cerebrovascular entre as duas especialidades. Nós já devíamos ter conseguido fazer isto. Já disse isto aqui na SPAVC montes de vezes, já disse na medicina interna, no Núcleo de Estudos de Doença Vascular Cerebral. E ninguém quer esta junção. Acha que há falta... Confiança, acho eu. Acho que falta confiança ainda em interespecialidades. É um caminho perfeito, não é? Eu também acho, em abono da neurologia, que da mesma maneira que a Ana aprendeu coisas que eu, se me perguntassem há 15 anos atrás, dizia que eram coisas da neurologia, o neurologista também é médico e há um certo número de complicações médicas que a gente vai tratando com relativa facilidade e depois temos neurologistas como o Dr. Luís Fontana, Pois, que já andou é que é um na perfil Vermeer e específico, foi não ajudar é? aos cuidados intensivos durante o Covid, portanto há coisas que se aprendem também com o andar da carruagem. Claro. Eu queria só dizer em relação ao que é que prende, ao que é que deixa o médico feliz no trabalho e nos prende aos hospitais, que eu percebo a tua pergunta. Qualquer um de nós hoje em dia, se quiser fechar-se num gabinete sozinho e ir ganhar dinheiro para a privada, consegue. Sim. E por isso eu acho que eu ainda sou de uma geração que a maior parte das pessoas se metiam nisto por uma ideia romântica da medicina e querem fazer coisas diferentes, mudar projetos, entrar em projetos, estar com pessoas, atualizar-se, e acho que é isso, é esta visão que faz falta para voltar a aprender pessoas no Sistema Nacional de Saúde, em vez de estar constantemente a correr atrás de uma cenoura de todos os anos produzir mais consultas do que produziste no ano anterior, é dar tempo às pessoas para se realizarem, para estarem confortáveis, para poderem parar e pensar em coisas, para poderem construir projetos. Ou seja, primeiro um modelo não pode servir a todos, não é? E por outro lado, também que a recompensa ou a cenoura que seja isso, a realização profissional que é diferente para cada um de nós, não é? E eu acho que a nossa área, acho que esta área do AVC, que eu acho que é precisamente uma área de várias especialidades e que eu acho que nós devemos incluir também a fisiatria nela, atrai pessoas que têm continuam a ter essa visão. Acho Estava a pensar nisso, que talvez, quando estavas a dizer dessa ideia romântica e dos projetos, talvez também seja uma pescadinha de rabo na boca, não é? Não é algo que as pessoas vão atrás de compensação monetária imediata, não é? Ou seja, se calhar há mais... Eu não quero dizer que seja melhor ou pior, são só não é? Traços diferentes. Não sei muito. que é Eu que acho que nos também motiva? chegou-se a um ponto limite onde realmente a gente foi ignorando o problema durante muitos anos, mas realmente tu agora olhando para o que ganhas hoje em termos relativos com o que ganhavas há 10 anos atrás, a diferença já é abismal. E não se pode continuar a ignorar a questão monetária, mas eu acho que mesmo existindo a questão monetária, se as pessoas fossem bem tratadas e tivessem tempo
e lhes fosse dada a liberdade para montarem os projetos que querem, provavelmente aquilo que tu assististe no final do ano passado não tinha acontecido. Concordo. Eu ia perguntar uma coisa pessoal, mas não precisam de. Não, é uma mudança de tema, né? Deixa de ser provocatório para ser um bocado mais, outra vez, mais técnico. Sentimental. Não, técnico puro técnico, que é. Para o sentimento agora. Não, puramente técnico, que é, vocês acham, e não precisam de elaborar muito se não concordarem comigo, acham que veem mais vantagem no crescimento de centros grandes a tratar doentes com AVC, e estou-me a lembrar, obviamente, a trombectomia, mas se calhar também alguns doentes agudos, e serem desviados para centros grandes, em que estão unidades de AVC grandes, equipas de trombectomia, equipas de neurocirurgia mais dedicadas a isto, e os doentes serem atendidos, mesmo que isso implique uma distância um bocadinho maior, com pessoas mais diferenciadas, ou acham que passa por o caminho que eu julgo que estamos a fazer, que é criar múltiplas unidades ao longo do país, mais próximas da população, e outros centros que estão mais nas regiões urbanas, que servem mais para o procedimento e que depois enviam para os centros mais pequenos? Acho que te vou desiludir, mas eu acho que devem ser megacentros com pessoas extremamente diferenciadas. Eu acho mesmo. Então pronto, vá lá, Não, acertámos. Eu acho mesmo. Porque, especialmente nestas técnicas muito diferenciadas e mesmo nas outras que precisamos na neurocirurgia, tu precisas de pessoas com muita experiência. Não pode ser uma pessoa que trata um aneurisma por ano ou uma pessoa que faz 10 trombectomias por ano. Isso não é seguro. E agora, claro que depois tem que haver unidades da AVC de reabilitação que consigam receber estes doentes todos e que encaminhem para a reabilitação de condições. Não é tratamentos de fisioterapia, é uma reabilitação coordenada e... Talvez no nosso panorama também não temos uma dimensão que justifique, não é? Às vezes é um bocadinho pensei que estavas a falar da reabilitação. A reabilitação que nós temos é péssima do ponto de vista da organização da reabilitação, que é, ainda por cima, muito barata. Mas desculpa, Cristina, não... Não, mas isso também é importante falar. E a resposta social, não é? Que claro. São duas coisas que jogam em paralelo. Mas eu ainda... Portanto, eu concordo com a doutora Ana, mas eu acho que, por exemplo, o que acontece quer nos dois grandes centros urbanos e em Coimbra talvez exista um verdadeiro megacentro, mas eu acho que quer no Porto, quer em Lisboa... existem centros grandes, mas ainda assim fragmentados, sim, não é? Sim. E é como se não estivéssemos a unir bem a força. Sim, e não estamos. E no que diz respeito, porque eu acho que depois diluem-se um bocado as equipas de pessoas dedicadas ao AVC médico, não é? Pessoas dedicadas ao AVC intervencionistas e neurocirurgiões, isto dilui-se, e eu ainda não acho que estejamos nesse ponto, e acho que se calhar a densidade populacional nestes dois centros justificava. Na minha opinião, e também já disse isso várias vezes nas reuniões da Urgência Metropolitana de Lisboa, Santa Maria e São José tinham que trabalhar 24/24 horas e ter todas as valências disponíveis, e dividiam as áreas como se dividia antigamente. Mas não podia ser Santa Maria não ter intervenção às segundas e quintas. Tinha que ser um trabalho 24/24 horas, portanto, garantir todo o tratamento que o doente precisa do ponto de vista da diferenciação, bem como da neurocirurgia. A gente depois não se pode esquecer desta parte, está tudo junto, neurocríticos, tudo. E depois de todos estes problemas graves do doente tratados, então pode ir para aqui, pode ir para ali, pode ir para lá. Até do ponto de vista da imagem, da ressonância, dos estudos avançados de imagem, não dá para fazer isto num centro primário, não dá, nem faz sentido. Será que há a ideia que toda a gente quer ser, não digo melhor, mas toda a gente quer criar o seu centro especializado em vez de se unirem para criar um grande centro especializado? Eu não percebo porquê, Cristina, porque, quer dizer, eu consigo me imaginar
perfeitamente feliz num centro periférico a fazer bem o meu trabalho, não nesta fase aguda, que esta fase aguda também é muito cansativa e desgastante, mas é possível fazer muita diferença num centro. Imaginem, o litoral alentejano podia ter uma unidade de reabilitação espetacular, funcionar com o centro de reabilitação não sei do quê, ter toda a estratégia de prevenção secundária, isso é super aliciante. Voltamos também à questão do ser seccional, não é? Ter um tratamento agudo, interventivo, uma unidade versus os cuidados a si que não parecem tão atrativos e que muitas vezes Não são sexy, assim ainda são menos sexy. fazem tanto ou mais diferença, Claro, não é? claro, É um claro. conjunto, é um conjunto. Eu aí não concordo completamente com a Ana. Não concordas? Não me consigo imaginar a ser feliz a Não, fazer tá bem, mas isso é uma trabalho coisa pessoal. muito básico. Mas é porque eu já aliás, estou mais velha. sou um daqueles neurologistas que gostava muito de que me abrissem a porta da intervenção, porque eu largava tudo para ir fazer. Podes largar, fazer. Ai, Repetimos o dele é exame dele, não juntos. sabia que tu eras desse. Repetimos o exame juntos. Isso agora ainda nos leva a outra questão. não é? Eu acho que, por exemplo, nesta questão, eu imaginava até, a doutora Ana estava a dar o exemplo do litoral alentejano. Trabalhava 3 dias por semana no litoral alentejano e depois ia fazer 24 com a equipa de... Tu tens que estar dedicado, não, tu tens que estar dedicado, tu não consegues fazer uma coisa bem. Houve uma altura na minha vida que já não me lembro o que é que foi, mas fiquei um mês sem fazer banco. Tu acreditas que eu já não tinha a noção dos problemas da decisão solitária, dos 3 doentes a descompensar ao mesmo tempo, tu perdes logo a noção da... Só fazer de vez em quando, pá, não, se é para fazer tens que estar ali mesmo naquela máquina todos os dias, não sei quantos doentes, e ter a noção, e até, eu sou coordenadora, não é? Portanto, eu não posso não ter a noção do que é que os outros médicos sofrem quando estão lá sozinhos. Acho que não, isso acho que não é uma solução. Eu estou a preparar o litoral alentejano para a minha reforma. Não, mas a sério, eu acho que se consegue, quer dizer, não se pode não achar que isso faz toda a diferença também. Agora, eu também, quer dizer, não gosto da intervenção, nunca me poria a mim a fazer intervenção, mas isso fui sempre com os doentes para a angiografia. O que eu gosto de fazer é via verde AVC, isso é o que eu gosto de fazer. Mais do que ser coordenadora da UCV, digo-te já. Eu acho que cada pessoa foi montando a sua quinta por 2 razões. Por um lado, porque é mais fácil a gente empreender o esforço de montar uma coisa no sítio onde está do que durante muitos anos não houve facilidade de mobilidade médica. Não houve e continua a não haver. E, portanto, a pessoa tinha que se resignar a ficar por ali e tentar montar um projeto à sua medida. E por outro, e principalmente, faltou sempre uma visão integrativa da rede. Isto partiu da iniciativa individual e nunca houve uma visão estratégica de onde é que se iam plantar as unidades. E isso é o problema. Eu imagino que se eu fosse um indivíduo a morar em Évora ou em Beja, não concordava que os AVCs fossem tratados todos em megacentros. Eu acho que a trombectomia foi um game changer, não é? É um procedimento com um number needed to treat de tal forma baixo e um impacto tão grande que não pode falhar e todos os doentes têm que ter acesso a isso o mais rápido possível e, portanto, é muito tentador a gente ter essa ideia que é preciso concentrar esforços em centros muito grandes e eu próprio partilho dessa ideia, mas depois há a realidade de uma parte do país que, apesar de ter pouca gente, está muito mal servida e isto... Tinha que haver quem mandasse na rede para montar as coisas de uma maneira diferente. Não, mas eu concordo absolutamente contigo. Isto tinha que ter sido feito de uma forma planeada, até porque neste momento tens números de camas de AVC completamente subdimensionados para as necessidades que tens. Eu nem sei se alguém fizesse contas e se visse os tempos que se demora do Alentejo até aos centros de trombectomia, se não fazia sentido haver um centro de trombectomia só por causa dos tempos no Alentejo, mas isso é como tu dizes, tinha que estar tudo organizado, quer dizer, como um alemão faria, não é? Quanto tempo demoras, contas, aqui preciso de um com capacidade para 10 camas, ali preciso de 40 camas. Mas vocês não ficam orgulhosos? Eu pessoalmente fico muito orgulhoso quando vemos aquele estudo europeu da utilização da trombectomia nos diferentes países, de estarmos em lugares muitíssimo cimeiros. Eu acho que apesar deste conceito que estamos a dar de menor organização ou de menor planeamento,
depois se calhar a atitude voluntarista que temos compensou e estamos a fazer trombectomias como os melhores da Europa. Eu Ou acho então que o problema em Portugal também pode ser uma parte da epidemiologia que está escondida no interior. Não, acho que deve haver muito AVC que a gente nem chega a saber que existe. Perdidos no Alentejo que nem sequer vão ao hospital e que ficam para lá e mexe menos o braço. Há uma assimetria de cuidados e que para um país pequeno, não é? Não faz muito sentido não haver essa visão global. É um país pobre, em todos os sentidos, não é? Se tivesses boas condições económicas, boa educação e cuidados de saúde bem organizados, não seria assim. Acho que é o reflexo desta política de miserabilista que a gente tem da organização geral do Estado, não é? E o que é que podemos fazer nós? Eu tenho muita esperança nos jovens. É assim, nós não conseguimos, não é? Continuamos a tentar, mas seguramente não fomos pelo caminho certo. E agora vem aí não sei quantos desafios, não é só isto deste nosso micromundo, é extrema-direita por aqui, guerras por ali, pobreza, já ninguém sabe o que é certo e o que é errado, quem é que tem razão, quem é que não tem. Tudo problemas verdadeiramente complexos, sem haver líderes que se veja mundiais que consigam resolver isto de uma forma pacífica. Portanto, isto vai estar nas vossas mãos. Eu, se Deus quiser, já estou morta nessa altura. Mas tenho filhos e preocupa-me muito. Claro. Mas vocês vão ter que arranjar uma solução que seja seguramente solidária e que mantenha os valores humanistas que se estão a perder por esse mundo fora. Qual é a solução? Não sei, senão já tinha começado eu a fazer. Última pergunta, Cristina. Tinhas mais? Eu ia perguntar-vos aos dois. Vocês são os dois jovens líderes que assumiram a doutora Ana ainda agora estava a falar para os jovens. Sim, por isso eu estou-lhe a devolver na mesma moeda de propósito. Mas é que eu não acho que eu agora devia fazer 50 anos e deixava de ser coordenadora da UCV e vinha um mais novo, estás a perceber? Não? Eu perguntei exatamente por aí, que era primeiro, acho que os dois assumiram posições de liderança nos vossos serviços em idades boas, idades em que têm muita pujança e as pessoas veem-vos de uma forma como verdadeiros líderes. Primeiro, que conselhos dão às outras pessoas que se viram a tornar assim jovens líderes? Isto acho que é sexiness. E depois, a pergunta que é mais provocatória é aquela que eu quero que respondam acham que é preferível assim, que é a minha opinião, ou acham que é preferível aquela passagem hierárquica, dinástica, de um dinossauro para um quase dinossauro e as coisas só passam ali, as direções de serviço e as coordenações dinastias, não é? Só passam ali em pessoas de 50, 60 anos. Isso é uma pergunta retórica. Eu não estou bem, quer dizer, não tenho autoridade para dar conselhos sobre liderança a ninguém. Eu só sou coordenadora da UCV porque não gostava da alternativa, sabes? Não foi uma coisa dinástica, nem... Bom, e foi uma situação absolutamente fora fora de... Pronto, completamente atípica, digamos assim. E mais eu... Mas o autocampo foi bom. É exatamente essa preciso questão, vontade, é preciso teres projetos e é preciso quereres fazer as coisas melhor. Isso, obviamente. Agora, também depende da sorte. Eu acho que, sei lá, imagina que eu deixava de ser coordenadora. Eu não vou dizer ao meu conselho de administração, olha, agora eu vou sair, vai ser não sei quem. Isso não é assim. Claro que posso sugerir, mas não é assim que funciona. Mas eu acho que em ambos os casos se confirma bem aquele ditado de que os melhores líderes são as pessoas que não queriam ser. Não é? E isso volta à questão também da sede ou da ambição pelo poder, não é? Que se calhar as motivações muitas vezes não é tanto de uma liderança em grupo, mas mais de um desejo quase narcísico de comandar, não é? Pois, mas esse poder não existe, não é? Pois. O poder que tu tens numa posição como estas é de conseguires levar um projeto para a frente e ao mesmo tempo
facilitares a vida de uma série de profissionais que trabalham contigo e tornar aquilo um ambiente bom. Eu sinto-me, e costumo dizer isso muitas vezes, não sei se tu te sentes assim, se calhar não, como eu sou fêmea, eu sinto-me a governanta da UCV, estás a ver? É isso. Falta-me pôr um avental, pegar na vassoura, eu sinto-me a governanta da UCV, é assim que eu me sinto. Sinto-me um indivíduo que leva porrada de cima e de baixo, não é um bocado isso. São cargos que também não têm verdadeiramente poder Qual poder? no sentido que tu estás a pensar. Eu se eu pudesse, aquilo que comprava me um ecógrafo motivou novo. para ser médico mantém-se. Naquilo que eu verdadeiramente gosto de fazer é ver doentes, e acho que a recompensa vem daí, de estar com as pessoas, e a sensação de ter ajudado alguém. E é imediato quando tu começas a dedicar-te a tarefas burocráticas e o teu cotidiano é pagar 140 e-mails, que começa a crescer em ti uma desilusão porque estás-te a afastar disso. E portanto eu nunca quis nem nunca irei querer deixar de fazer urgência, apesar do sacrifício que a urgência às vezes me traz, e não quero agarrar-me à ideia de que vou ser diretor de serviço para sempre. Não acho saudável, porque acho que tens tendência a esmorecer e ao fim de algum tempo é preciso haver renovação, e acho que me faz mal. Para te dizer que sou feliz a tratar de burocracia, não sou. É isso, tenho a certeza que os quatro concordamos muito com isso. As pessoas que andam sempre com a agulha cheia de autoplazo para espetar, de certeza que não gostam de estar a ver os 150 e-mails por dia. Não, eu tenho vontade de vomitar essa parte. Mas Vamos eu sou jantar. muito grata, e não é só o ver doentes, fico muito feliz e sou muito grata pelas pessoas que estão à minha volta. Isso sim, isso faz-me... É o que dá energia, não é? Sim, É o que dá sim. energia. Obrigado, doutora Ana. Obrigado, Zé Mário. Obrigada. Nós agradecemos.